Muita gente me perguntando por que eu acho que o Vasco vai sim ganhar os pontos do jogo contra o Sport no Justiça na quinta-feira. Olha, eu não vou responder agora na abertura não. Fique ligado até o final desse programa, porque tem detalhes importantes e exclusivos aqui do canal Atenção Vascaínos. Fique ligado, solta a vinheta. Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Olha, prometo trazer muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, passamos de 190 mil inscritos. Agradeço demais a sua audiência, a sua ajuda e a sua colaboração. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo no canal, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E o Vasco já começou a preparação para o jogo de domingo, em princípio, 18h30. Jogo esse contra o Ituano, 38ª rodada, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo que seria realizado em Itu, essa partida decisiva pelo acesso do Vasco à Série A do ano que vem. Você está vendo aí na tela a classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco na quarta colocação com 2 pontos a mais do que o próprio Ituano. Por isso, essa partida é considerada uma decisão de campeonato. Quem vencer o jogo vai conquistar uma vaga na Série A do ano que vem. O Vasco precisa de apenas um empate para conseguir matematicamente essa classificação. E o técnico Jorginho já vem treinando com o time, você está vendo fotos dos treinamentos realizados no CT Moacir Barbosa, ele que tem uma dúvida para esse jogo contra o Ituano, até porque o lateral esquerdo Edmar está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e por isso ele deve promover a entrada de Paulo Vitor nessa vaga. Não deve fazer grandes mudanças e a escalação do Vasco deve ser a seguinte: goleiro Thiago Rodrigues, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Danilo Boza, Anderson Conceição e o Paulo Vitor. No meio-campo, Yuri Lara voltando à equipe, ao lado de Andrei Santos, Marlon Gomes e Nenê, e lá na frente, Eguinaldo e Figueiredo. Esse o provável time do Vasco para o jogo contra o Ituano. E aí, gostou da escalação? Colocaria outro jogador? Comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante aqui no canal Atenção Vascaínos. E por falar em escalação, eu convoco aqui nesse Bom Dia Gigante ele, Jean Faísca, e pergunto: Jean, qual time do Vasco você escalaria para esse jogo de domingo? Responde aí pra gente, meu camarada. Bom dia, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Estamos chegando na 38ª rodada. E na maioria dessas rodadas, o Emerson Rocha me convoca aqui para participar do Bom Dia Gigante, pedindo uma possível escalação do Vasco para o próximo jogo. E eu confesso a vocês que eu não sei se eu cheguei a repetir em algum momento a mesma escalação. Porque a equipe do Vasco que joga, a gente sempre acha que tem uma solução no banco. A gente sempre acha que quem não está jogando pode ser que apresente algo melhor do que aqueles que estão jogando. Incrível isso, né? Um ano inteiro, a última rodada do campeonato, e a gente ainda não tem a convicção de que Vasco deve sair jogando no próximo domingo. Isso deixa claro o quanto esse plantel tem as suas deficiências e o quanto as comissões técnicas que passaram até agora pelo Vasco não conseguiram dar um padrão para essa equipe. Enfim,
A equipe para domingo, Thiago Rodrigues, muito mais pela inexperiência dos reservas, porque se o Vasco tivesse um goleiro, por exemplo, quando o Martin Silva sentiu lá, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, e a gente colocou o Fernando Miguel deu conta do recado. Só que agora eu não sei se o Raus dá conta do recado e o Alexandre, até pela inexperiência, então só por isso é o Thiago Rodrigues. Na lateral direita, continua o Léo Matos, falta de opção. O Boza, o Quinteiro tá suspenso, se o Quinteiro tivesse condição, pelas últimas atuações do Boza, eu também trocaria. Na linha defensiva, eu só tenho convicção no Anderson Conceição. Na lateral esquerda, Paulo Vitor ou Luiz Henrique, depende do Jorginho. Se ele colocar o Luiz Henrique, ele também não é nenhuma invenção, provavelmente está treinando por ali. O cartão de visitas do Paulo Vitor até agora foi muito abaixo. No meio, os dois volantes, acho que aí não tem segredo. É Yuri e Andrei. Agora, esse terceiro homem de meio de campo, aí causa... Eu acho que para esse jogo, nem Nenê, nem Alex Teixeira. Eu iria de Palácios ou até mesmo com o Peck, jogando centralizado pela questão da força, pela questão do físico. Nós precisamos de jogador para competir no próximo domingo. Não dá para ficar esperando. De um lado eu colocaria Marlon Gomes, do outro lado Figueiredo e lá na frente o Ignaldo. Como vocês podem ver, não tenho convicção nenhuma nessa equipe que eu acabei de escalar aqui. O problema é esse. O Vasco que entra em campo, a gente sempre acha que o melhor é o que fica sentado no banco. Abraço, galera! E agora vamos trazer informações do nosso adversário, o Ituano, que foi o campeão do retorno com 37 pontos, estão embalados, nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, o time vem com uma motivação muito grande para jogar em casa e buscar uma classificação inédita para a Série A do ano que vem. Tanto que o técnico Carlos Pimentel ainda não sabe se vai poder contar ou não com o atacante Vinícius, que está emprestado pelo Vasco. O clube teria que pagar uma multa para poder contar com esse jogador, mas não deve fazer esse pagamento e o Vinícius está fora dessa partida. Mesmo assim, com todos esses números, o treinador da equipe do Ituano tira a questão do favoritismo de lado, passa para o Vasco, mas também convoca a sua torcida. Primeiro, a gente nunca deixou de acreditar. E nós sempre falamos para eles, desde que aqui assumimos, que foi exatamente no jogo contra o Londrina no primeiro turno, lá no Velho Júnior, de que o Ituano era o improvável. É evidente. Só que o improvável não significa que é impossível. E a cada etapa nós construímos. A primeira etapa era fugir do rebaixamento e fazer 44 pontos, 11 vitórias. Fizemos. A segunda etapa era ser o melhor paulista do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Fomos. A terceira etapa era ser o campeão do retorno. Também fomos hoje. É simbólico, mas é gratificante. A quarta etapa é o sonho. É a final. Nós temos uma final. Quem disse que campeonato de ponto corrida não tem final? Tem. O Vasco é grande. O Vasco é o grande. Não tenha dúvida disso. Só que aqui eu olho para o meu torcedor e eu conclamo o meu torcedor. A gente tem que lotar o Novelli Júnior. Porque o hino do Ituano já fala que é um gigante guerreiro quando ele tem o apoio da sua torcida. Então agora é hora da gente encher o Novelli Júnior e nivelar a força. Um grande com um gigante. Uma das perguntas mais respondidas, pelo menos por mim, nas minhas redes sociais, nesses últimos dias, foi a questão dos ingressos para o jogo Vasco e Ituano, jogando no domingo em Itu, 18h30, em princípio, essa partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro. E ontem à noite, a diretoria do Ituano trouxe todas as informações relacionadas a essa situação. Os ingressos começam a ser vendidos nessa manhã, presencialmente em 2 pontos lá em Itu, mas também vão ser vendidos a partir de amanhã no site oficial do Ituano e também no dia do jogo na bilheteria do estádio. Para
o torcedor vascaíno que quer ir nessa partida, serão colocados 4.000 ingressos e vão variar de 50 a 100 reais o preço desses ingressos. Então, torcedor vascaíno, você está vendo aí na tela uma arte muito legal divulgada pelo Ituano em relação a essa questão dos valores, dos locais onde vão ficar as duas torcidas. E o Vasco vai viajar na quinta-feira. Olha só a programação do Vasco durante essa semana, os treinamentos aqui no Rio, e também a partir da quinta-feira treina no CT Moacir Barbosa e viaja para Itu. E aí o Vasco vai ficar numa situação muito importante para buscar essa vitória, até porque tudo está sendo feito para dar maior respaldo ao elenco em buscar os 3 pontos fora de casa contra o Ituano. O Vasco vai ficar nesse resort que você está vendo aí na tela, Resort Sport Spa, lá em Itu, toda a estrutura para poder fazer um bom trabalho para o jogo de domingo. Você está vendo também um vídeo com o campo de jogo, são 2 campos desse resort que vários clubes também já utilizaram para fazer preparação para jogos de campeonatos. Então o Vasco faz a sua preparação a partir de sexta-feira, sexta e sábado, treina em Itu, visando a partida de domingo. Boa sorte para os nossos jogadores e tomara que dê tudo certo e o Vasco consiga a classificação para a Série A do ano que vem. E agora, para encerrar, para tudo que você está fazendo e escuta com bastante atenção essas informações importantes sobre o julgamento da quinta-feira, até porque o Vasco briga em campo para subir empatando ou vencendo o Ituano, mas pode subir na quinta-feira no julgamento na 4ª turma disciplinar do STJD. E quem traz todos os detalhes importantes com novidades é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. O julgamento da partida entre Vasco da Gama e Sport Recife está marcado para a próxima quinta-feira, às 14 horas, no auditório do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na Rua Uruguaiana 55, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ganhou um novo capítulo ontem. Afinal, o Sport Clube do Recife, através do seu departamento jurídico, pediu o adiamento desse julgamento. O Sport está incluído no processo 1 da pauta do dia 3 de novembro e está incluído também no processo 3. O processo 3 é do jogo com o Vasco. O processo 1 está envolvido por questão de atraso de entrada em campo na partida contra o Cruzeiro. Mas o que importa para o torcedor do Vasco é saber, e aí, o que o Vasco vai fazer? Primeiro, vai entrar com um pedido como necessário ser consultado em caso de pedido de adiamento, como o Sport está entrando com esse recurso, conforme informações que vieram de Recife. Feito isso, o Vasco pede para ser consultado e provavelmente não vai aceitar. O Vasco quer resolver logo essa situação envolvendo os seus atletas, que teriam mais uma semana postergado em relação à presença dentro de campo, apesar de que foram suspensos por 2 partidas, mas sempre haverá aquela dúvida se estarão ou não em condições. Mas muito mais, é claro, como terceiro interessado também, na questão que envolve a perda de pontos por conta do Sport Clube do Recife. A defesa do Vasco, os advogados do Vasco, estão muito no sigilo, quietos, calados. Dr. Marcelo Jucá, doutora Amanda Boré e também todo o staff jurídico do Vasco, que é comandado pela CEO da SAF, a doutora Gisele, tem conversado, tem tido reuniões reincidentes, diárias sobre esse caso. Vários elementos estão sendo juntados, como por exemplo novos vídeos que comprovam o ambiente de terror, de violência e de medo que a delegação do Vasco sofreu naquele dia, e também vídeos que comprovam a ineficiência da Polícia Militar, a aquiescência de seguranças pessoais e particulares da partida, a falta de segurança porque jogadores e membros do staff foram agredidos, mas fundamentalmente a súmula do árbitro Rafael Claus é a que vai mais pesar, porque Rafael Claus inclusive faz a retificação da súmula ao dizer que não encerrou a partida. Ele teve que suspender a partida com o resultado em 1-1, exatamente porque não se sentiu seguro, estava muito inseguro. Dito isso, o Vasco da Gama, que soube através de Rafael Claus, que informou isso no campo, que daria mais 5 minutos de acréscimo, não teve como voltar ao campo de jogo. A relatora, doutora Adriele, que é quem vai puxar toda essa questão do julgamento, é mulher, e também há uma ideia do Vasco de fazer uma carga em cima daquilo que aconteceu com a bombeira. A bombeira civil, que é uma mulher,
que estava ali trabalhando foi sumariamente agredida pelos vândalos que invadiram o campo com a aquiescência da segurança privada. O Vasco está juntando muitos elementos, está juntando muitas situações, consciente de que tem direito sim a receber os pontos, mas não está contando com isso. Mas como eu disse, a estratégia é trabalhar no sigilo e apresentar surpresas no julgamento de quinta-feira, que a princípio está marcado, que se espera também que o tribunal não faça o adiamento. O tribunal que tem sido tão duro através do seu presidente Otávio Noronha, que é uma pessoa vaidosa, que é claro, vai gostar de dar uma punição muito forte ao esporte, como grande exemplo, já deu negativa ao efeito suspensivo do Vasco de 2 partidas para Raniel e Luiz Henrique, já puniu os dois, já puniu o esporte com perda de mando de campo e realmente deve vir com mão pesada para esse julgamento. Mas nesse instante, nesse momento, o Vasco vai entrar, como eu disse, pedindo que seja consultado em caso de tentativa de adiamento por conta de recurso impetrado pelo Esporte Clube do Recife. E se for consultado, o Vasco vai dizer que não quer, que quer o julgamento marcado para a próxima quinta-feira. Ok, Emerson? Grande abraço para você, um abraço também ao querido Dante, seu filho que está completando hoje mais um aninho de vida. Beijão, Dante. Saúde, meu querido, paz e que o Vasco possa lhe dar em breve, muito breve, muitas alegrias. Grande abraço, Emerson. Tchau. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações, isso mesmo, meu filho Dante, 7 aninhos, fazendo hoje, grande abraço pro Dante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu peço para você que chegou até aqui, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, o nosso site atençãovascaínos.com.br e as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, segue lá que você vai ter muita informação, inclusive detalhes importantes sobre esse jogo de domingo, Vasco e Ituano. Hoje tem boletim AV à tarde e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações, 9h30 da noite aqui no canal Atenção Vascaínos, com a live O Nosso AV News. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira, nesse dia 1º de novembro, dia do aniversário do meu primeiro filho, Dante. Papai te ama, grande abraço e confere só um pedacinho do Dante comemorando muito a vitória do Vasco contra o Novo Horizontino, direto de São Januário. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!